tenda de som, um jovem pastor, com a harpa em mãos acalmando a dor. Na batalha gigante ao chão caiu um coração segundo Deus que o povo viu. Mas vem a inveja, a perseguição, Davi fugitivo em dura aflição. Deus não o esqueceu, manteve a promessa, na espera a fé que a alma confessa. Grande é o Senhor, fiel em teu querer, da humilhação à glória nos fazes viver. Em dois Samuel, a história se desdobra, teu plano perfeito pra grande obra. Ei, sei, ó Deus, sobre todo poder, teu nome louvamos, para sempre render. Jonatas o lamento soou, em Hebron o cetro Davi alcançou. Em Jerusalém o trono firmou, a arca bendita enfim retornou. Dançou com fervor, louvor ofereceu, pois o Senhor sua casa escolheu. Contra os filisteus, vitória sem fim, teu braço forte a guiar-me assim. Grande é o Senhor, fiel em teu querer, da humilhação à glória nos fazes viver. Em 2 Samuel, a história se desdobra, teu plano perfeito pra grande obra. Ei, sei, ó Deus, sobre todo poder, teu nome louvamos, para sempre render. Erros e quedas, a dor e o perdão, em Batseba a triste lição. Natã com a voz a verdade entregou, Davi humilhado a Deus se entregou. Absalão a revolta, a fuga, a tristeza, mas tua misericórdia é a fortaleza. No vale da sombra a luz a brilhar, que um justo se erga pra te adorar. É o Senhor, fiel em teu querer, da humilhação à glória nos fazes viver. Em 2 Samuel, a história se desdobra, teu plano perfeito pra grande obra. Ei, sei, ó Deus, sobre todo poder, teu nome louvamos, para sempre render. Davi que inspira nosso louvor, que a glória de Deus venha nos alcançar. Amém. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo. Eu sou Alex, amigo de vocês aqui no canal Palavra, no programa Palavra Viva e no canal no YouTube Palavra do Avivamento. Então sejam todos muito bem-vindos, uma ótima semana para cada um. Ontem não tivemos live, foi feriado aqui no Pernambuco. Pernambuco não, né? Foi feriado na cidade de Serra Talhada. Então eu não trabalhei ontem, não pude vir. Como o computador que é bom fica aqui no meu serviço, então eu não fiz live em casa para não sair um vídeo e áudio com a qualidade ruim para vocês. Bom, então eu deixei para fazer a nossa continuação da nossa leitura expositiva no programa Palavra Viva, né? Palavra de Deus, que vai transformar a vida de todos aqueles que creem que buscar. A nossa leitura, lembrando que a nossa leitura é feita na Bíblia,
Bíblia Sagrada, Nova Versão Transformadora NVT. E vocês acompanham comigo aí, né? A leitura. A Bíblia que tem um aplicativo, você baixa o aplicativo, você tem os estudos da Bíblia no seu próprio celular. Então é importante você, né, comprar a Bíblia Nova Versão Transformadora, a Bíblia Filamente. Compra essa Bíblia Filamente, é barata, não é cara, você pode pagar no cartão de crédito até em 10 vezes. E você vai ter no seu celular a Bíblia, né, toda devocional. Você vai ter devocional, leitura e para reflexão, inspiração, sugestões de planos de leitura. Você pode fazer um plano de leitura aí de 1 ano ou até mais de 1 ano, você que sabe. Bíblia multimídia, né? Você tem vídeos aí relacionados aos assuntos da Bíblia, Bíblia de estudo. Você tem panoramas dos livros, notas textuais, artigos temáticos, perfis de personagem, né? E Bíblia impressa. Você tem a Bíblia em áudio também. Você pode ouvir a Bíblia aqui diretamente no seu aplicativo da Bíblia. Esse programa, lembrando que é o programa voltado um programa voltado a demonstrar que hoje podemos fazer uma transformação, podemos transformar nossas igrejas, podemos transformar a vida das famílias, transformar a vida das pessoas, dos jovens, adolescentes e crianças a partir da leitura expositiva. Sem a leitura expositiva da palavra de Deus, não haverá transformação, não haverá um verdadeiro avivamento em nossa nação. E por isso nossa nação está sendo levado aí a viver momentos difíceis, momentos de conflito, porque o inimigo construiu na cabeça do povo brasileiro uma situação terrível, qual agora estamos vivendo aí, né? Onde o nosso país está aí num beco sem saída por causa da cultura que se instalou dentro do nosso país e também se instalou dentro das igrejas, e muitos irmãos, muitos cristãos acham que isso é o correto de fazer, é a forma correta de se viver aqui no nosso país e na nossa nação. E assim, as nossas igrejas, a maioria delas está servindo de base para uma forte perseguição que virá sobre esse país e sobre essa nação, porque as igrejas estão totalmente já vivendo sem Cristo. Não vive mais Cristo, mas Cristo está fora da igreja, está do lado de fora batendo para entrar dentro das igrejas e assim ele cear, ele participar junto com essas igrejas que já estão mortas nos seus pecados e delitos contra Deus, abandonando o verdadeiro evangelho, abandonando o verdadeiro cristianismo pós-reforma protestante e abandonando a leitura expositiva da palavra de Deus. Então esse programa é voltado para isso, para trazer a consciência de que precisamos urgentemente ter leitura expositiva da palavra de Deus. Então esse é o propósito desse programa, e ler a palavra de Deus 3 capítulos por dia, para deixar bem claro que isso é possível, porque se eu estou fazendo isso desde Gênesis a Apocalipse num programa que é gravado ou ao vivo pelo Facebook, então isso é possível em uma casa, em uma família, tirar um tempo, a família tirar um tempo para ler a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, porque eu estou fazendo isso aqui todos os dias de manhã, quando dá todos os dias, e dá certo. Então vamos orar para a gente, para a nossa leitura expositiva da palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor Deus, pelo teu amor, pela tua graça, pelo Deus maravilhoso que o Senhor é. Abençoa, Senhor, esse programa, abençoa o YouTube, abençoa, Senhor, a vida de cada pessoa, abençoa o Facebook, o Substack, o Hub, o YouTube que vai transmitir esse vídeo depois para as pessoas. Senhor Deus, entra, Senhor, nessas vidas, transforma essas vidas, que o YouTube, Facebook, Substack e o Hub possa mandar esse vídeo para milhares e milhões de pessoas que necessitam ter esse entendimento, que a sua palavra é a verdade e que eles precisam ler a palavra de Deus e buscar a palavra de Deus e invocar a palavra de Deus todos os dias. Ó Senhor, abençoe esse programa, que a minha mente possa estar cativa e presa a isso, Senhor. Está cativa e preso a essa situação, Senhor, a ler a palavra de Deus expositivamente, Senhor, expondo a palavra
para que a tua igreja, o teu povo, entenda que há necessidade de expor a palavra de Deus, de iniciar um programa, um projeto, Senhor, dentro das igrejas, Senhor, de ler a palavra de Deus, a tua palavra expositivamente. Então, Senhor, que esse vídeo, Senhor, seja espalhado por esse Brasil, em toda essa nação, Senhor. Abençoe o YouTube, abençoe o Facebook, Substack, que eles possam transmitir, que eles possam, o algoritmo possa, Senhor, entender, Senhor, que o Senhor possa colocar o teu poder nesses algoritmos e eles passar a mandar esse programa para muitas pessoas que necessitam desse entendimento da tua palavra e da tua salvação, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa as pessoas, Senhor, que estão nos hospitais, nos leitos, pessoas passando por problemas psiquiátricos, psicológicos, pessoas que estão passando por abençoa essas pessoas, Senhor, salva essas pessoas, ajuda essas pessoas que estão passando por problema de depressão, que não quer mais estar nesse mundo, mas o Senhor ajuda, Senhor. Abençoa, Senhor, essas pessoas, derrama da tua graça e do teu poder e ajuda, Senhor, com que esse programa chegue até essas pessoas que precisam da tua salvação. Por isso, desde já, eu agradeço pelo teu amor, pela tua graça maravilhosa, em nome de Jesus. Amém e amém, meus irmãos. E assim, meus irmãos, nessa feita, hoje é dia 9/9/2025, são exatamente 7h50. Então vamos para a nossa leitura expositiva da palavra de Deus. Deixa eu só ver um negócio aqui, que hoje nós vamos ter alguma coisa na nossa Bíblia Filamente, né? Ver se tem algum vídeo lá que a gente possa passar a respeito do vídeo que tá aqui, né? O vídeo, esse é o vídeo 2, né? De 2 Samuel, capítulo, não é o capítulo 1, capítulo 1. Esse é o vídeo 2. É para dar 2, né? Que é o vídeo 2. Deixa eu ver aqui se na nossa Bíblia Filamente vai ter alguma coisa de vídeo que possa ser passado aqui para vocês. Acho que não, acho que só vai ter mesmo a Samuel capítulo 5. Tem alguns vídeos aqui, o templo, né? Vai falar sobre o templo, 2 Samuel 7:1. Aí quando chegar no 7 eu vou passar santidade, né? A gente já viu esse vídeo a respeito da santidade, o Messias, que vai estar no capítulo 7, né? Então tudo aqui está no capítulo 7. Então vou deixar para o capítulo 7, né? Tem um capítulo 6:1, fala a respeito de santidade. Esse vídeo já foi passado aqui, né? Sobre santidade, né? Então vamos para a nossa leitura. Hoje nós vamos estar vendo 2 Samuel, esse é o vídeo 2, capítulo 4, 5, 6. Davi unifica a nação e traz a presença de Deus para Jerusalém. Então Davi vai trazer aí, né, a arca. Então, 2 Samuel 4, a morte de Isbosete. Esse capítulo marca o fim da rivalidade entre as casas de Davi e Saul, embora de uma forma sombria e violenta. Isbosete, o filho de Saul, que reinava sobre Israel, é assassinado por 2 de seus capitães, Recabe e Baanás. Eles matam Isbosete em sua própria casa, enquanto ele está descansando, e levam sua cabeça para Davi, esperando uma recompensa. No entanto, Davi reage com uma indignação e tristeza profundas. Ele executa os 2 homens, assim como fez com o amalequita que trouxe a notícia da morte de Saul. Davi demonstra que não tem prazer na violência ou em atos traiçoeiros para ascender ao trono. Ele respeita a autoridade de Deus e condena a traição, mesmo quando ela parece beneficiá-lo. A morte de Isbosete remove o último obstáculo para a unificação de Israel sob o reinado de Davi, mas também demonstra o caráter justo de Davi. Aí no capítulo 5, Davi se torna rei de Israel e conquista Jerusalém. Com a morte de Isbosete, todas as tribos de Israel se reúnem em Hebrom para ungir Davi como rei.
Eles reconhecem que Davi é o escolhido por Deus e que ele foi o verdadeiro líder em todas as guerras de Israel. Mesmo durante o reinado de Saul, Davi, que já era rei de Judá, agora se torna o rei de toda a nação unificada. Após ser ungido, a primeira grande ação de Davi é a conquista de Jerusalém, que na verdade ainda era chamada Jebus, né? Cidade de Jebus, cidade dos Jebuseus. Na época, a cidade era controlada pelos Jebuseus. Davi e seus homens atacam a cidade e a capturam, tornando-a a nova capital do reino. Ele renomeia a cidade de Cidade de Davi e começa a expandi-la e fortificá-la. A escolha de Jerusalém é estratégica. A cidade estava em um território neutro, que não pertencia a Judá nem a Israel, o que ajudou a solidificar a união das tribos. Este capítulo marca o auge do poder político de Davi, mostrando como ele consolida seu poder e estabelece o centro do governo. Aí Samuel 6. A Arca da Aliança é trazida para Jerusalém. Com Jerusalém firmemente estabelecida como a capital política, Davi busca torná-la também o centro espiritual de Israel. Ele decide trazer a Arca da Aliança, o símbolo da presença de Deus, para a nova capital. A primeira tentativa de transportar a arca termina em tragédia. Uzá toca na arca para evitar que ela caia e é fulminado por Deus. Este evento serve como lembrete solene de que a santidade de Deus deve ser tratada com reverência e obediência às suas instruções, que não foram seguidas neste primeiro momento. Após o incidente, a arca é deixada na casa de Obed-Edom. 3 meses depois, Davi, ao saber que a presença da arca abençoava a casa de Obed-Edom, faz uma nova tentativa de trazê-la, desta vez seguindo os rituais corretos. Ele celebra a chegada da arca com grande alegria, dançando e se regozijando perante o Senhor. Sua esposa Mical, filha de Saul, o despreza por sua dança e falta de decoro real, o que leva a uma dura repreensão de Davi. A chegada da arca a Jerusalém simboliza a união da autoridade política de Davi com a autoridade espiritual de Deus, consolidando a cidade como o coração do reino de Israel. Espero que este resumo ajude a entender a importância desse capítulo na história de Davi e de Israel. Se tiver mais alguma pergunta sobre outros capítulos ou passagens, é só me avisar, é só deixar aqui nos comentários. Você que está no Facebook, você pode pôr agora, ou pode deixar na descrição desse vídeo o seu comentário. Você que está no YouTube também, na caixinha de comentário abaixo, e no Substack e no Robo também no comentário abaixo. Deixe seu comentário e compartilha com mais pessoas essa leitura. A gente leu agora o discernimento desse capítulo, né? Que é aquilo que vai acontecer, e agora a gente vai de fato para a leitura da palavra de Deus aqui no programa Palavra Viva. Não deixa de se inscrever, dar o like, dar o joinha e deixa um comentário, tá? Então, sem mais delongas, vamos para a leitura. Ai meu Deus, eu fechei. Que eu não deveria ter fechado, eu fechei. Vamos esperar abrir a Bíblia aqui de novo. Daí a gente vai para a nossa leitura da palavra de Deus. Aqui no nosso programa Palavra Viva, no canal no YouTube, canal Palavra do Avivamento, tá? Então é importante que você desde já se inscreva no canal, dá o joinha, esteja sempre acompanhando, porque o Facebook vai apagar esse vídeo daqui 30 dias, tá? Então por isso é importante que você aí se inscreva no canal. Então vamos lá. Vou fechar aqui essa aqui. E vai para ter aberto aí a Bíblia, mas ela vai abrir agora.
aí. Então vamos ler aí a sequência desses capítulos da palavra. Capítulo 4, o assassinato de Isbosete. Isbosete, lembrando, é um dos filhos mais novos do rei Saul, que já morreu. Jonathan, o primogênito, também já morreu. E assim Isbosete é o único filho herdeiro aí do trono de Israel, e ele vai reinar por 2 anos, com Abner sendo o comandante do exército e colocando ele aí. Mas Abner foi morto nos capítulos anteriores. Então é importante que você se inscreva no meu canal. Aí em cima tem, na descrição do vídeo no Facebook, tem um link que te leva para a playlist, começando a playlist de Gênesis. Mas você pode ir para o meu canal, se inscrever, entra no meu canal e busca a playlist de 2 Samuel e assista o último vídeo, que foi na sexta-feira, para você ter o entendimento desses capítulos, tá bom? O capítulo anterior, para você poder entender. No Facebook, no Hub e no Substack está abaixo o link da descrição. O link para você entrar no meu canal e assistir o vídeo da sexta-feira, para você poder entender o que está acontecendo aqui. Tá? Sem você ver os vídeos passados, você não vai entender essa leitura. Mas vamos para a leitura. Quando Isbosete, filho de Saul, soube da morte de Abner em Hebron, perdeu completamente o ânimo, e todo Israel ficou sem reação. 2 irmãos, Baana e Recabe, eram capitães dos grupos de ataque de Isbosete. Eram filhos de Rimon. Era filho de Rimon, membro da tribo de Benjamim, que vivia em Beirote. A cidade de Beirote fazia parte do território de Benjamim, pois seus habitantes originais fugiram para Gitaim, onde ainda vive como estrangeiros. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho chamado Mefibosete, que ficou aleijado quando era criança. Mefibosete tinha 5 anos quando chegou a Jezreel. A notícia de que Saul e Jonatas haviam sido mortos na batalha. Ao ouvir isso, a ama do menino o tomou nos braços e fugiu na pressa, porém deixou-o cair e ele ficou aleijado. Certo dia, Recabe e Baná, filhos de Rimon de Beirote, foram à casa de Isbosete por volta do meio-dia, quando ele estava descansando. A mulher que ficava à porta estava peneirando o trigo, mas ficou sonolenta e cochilou. Então Recabe e Baná passaram por ela sem serem notados e entraram na casa, onde encontraram Isbosete dormindo em sua cama. Eles o feriram e o mataram, e depois cortaram sua cabeça. Então, levando a cabeça, fugiram durante a noite pelo vale do Jordão. Chegando a Hebron, entregaram a cabeça de Isbosete a Davi. Veja, disseram ao rei, aqui está a cabeça de Isbosete, filho de seu inimigo, Saul, que tentou matá-lo. Hoje o Senhor concedeu ao rei vingança sobre Saul e toda a sua família. Davi, porém, disse a Recabe e Baná, filhos de Rimon, de Beirote, o Senhor que me tem livrado de todos os meus sofrimentos é minha testemunha. Quando alguém me informou que Saul estava morto, pensando que trazia uma boa notícia, eu agarrei e o matei em Siclaque. Foi essa a recompensa que recebeu pela notícia. Quanto mais devo recompensar os perversos que mataram um homem inocente em sua própria casa, em sua própria cama. Não devo responsabilizá-los pela morte dele e eliminá-los da face da terra? Então Davi ordenou a seus soldados que os matassem, e assim eles fizeram. Cortaram as mãos e os pés deles e os penduraram os corpos junto à represa em Hebron. Depois pegaram a cabeça de Isbosete e a sepultaram no túmulo de Abner em Hebron. É o que o cara fez, né? 2 camaradas achando que ia ter sucesso. Então mostra como o povo anda longe da justiça de Deus e fica fazendo loucura no meio de Israel. E ainda vai a Davi tentando seduzir Davi, dizendo, olha como nós destruímos os seus inimigos. Mas Davi era um homem justo, que era um homem segundo o coração de Deus, que representava
Cristo Jesus, o justo, o verdadeiro justo. Não que Davi fosse um homem 100% justo, mas ele era um homem crente, um homem fiel ao Senhor e que era segundo o coração de Deus, e ele viveu a vida toda na prática da justiça, apesar dele ter cometido injustiças, mas ele foi perdoado da injustiça que ele cometeu a Urias, o Heteu, que ele mandou, né, que ele depois mais para frente, assista, não vou antecipar para que vocês entendam a história do envolvimento de Davi com Batseba, a esposa de um dos seus soldados capitães, né, do exército de Israel, Urias, o Heteu, que era fiel a ele, né, em tudo, e assim Davi cometeu, né, um crime e Deus puniu a sua família, a sua casa não ficou inocente desses crimes e eles sofreram as consequências desses crimes, mas isso é mais para frente. Mas Deus perdoou Davi pelo desatino, pelo que ele fez lá com seu capitão Urias, um dos seus soldados. Eu não sei se Urias chegou a ser capitão. Davi se torna rei. Então todas as tribos de Israel vieram a Hebrom para encontrar-se com Davi. Então agora todas as tribos, né, que antes estava se sujeitavam à casa de Saul e Mefibosete, agora vão se sujeitar a Davi. Então todas as tribos de Israel vieram a Hebrom para encontrar-se com Davi. Somos do mesmo povo e raça, disseram. No passado, quando Saul era o nosso rei, era você que liderava o exército de Israel. E o Senhor lhe disse: você será o pastor do meu povo, Israel. Será o líder de Israel. Então ali em Hebrom, o rei Davi fez um acordo diante do Senhor com todas as autoridades de Israel, e elas ungiram o rei de Israel. Davi tinha 30 anos quando começou a reinar, e ao todo reinou por 40 anos. Havia reinado sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou sobre todo Israel e Judá por 33 anos. Davi conquista Jerusalém. Então o rei partiu com seus soldados para Jerusalém, a fim de lutar contra os jebuseus que viviam naquele lugar. Os jebuseus zombavam de Davi. Você jamais entrará aqui. Até os cegos e os aleijados são capazes de impedi-lo. Diziam isso porque imaginavam estar seguro. Mas Davi tomou a fortaleza de Sião, que hoje é chamada cidade de Davi. No dia do ataque, Davi disse a seus soldados: odeio esses jebuseus, cegos e aleijados. Ou esses jebuseus cegos e aleijados me odeiam. No caso, né? Quem os atacar deve entrar na cidade pelo túnel de água. Essa é uma origem do ditado: os cegos e os aleijados não entrarão na casa. Isso virou um ditado em Israel, né? Então Davi foi morar na fortaleza de Sião e a chamou de cidade de Davi. Ampliou a cidade desde o aterro, né, em hebraico desde de Milo, né? Essa terra é chamada Milo, que significa no hebraico é encerro, até a parte interna. Davi foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Hirão, rei de Tiro, enviou a Davi mensageiros com madeiras de cedro, carpinteiros e pedreiros que construíram um palácio para Davi. E Davi compreendeu que o Senhor o havia confirmado como rei sobre Israel e exaltado seu reino por causa de seu povo Israel. Davi, depois de mudar-se de Hebrom para Jerusalém, Davi tomou mais concubinas e esposas e teve mais filhos e filhas. Estes são os nomes dos filhos de Davi que nasceram em Jerusalém: Suma, Zobabe, Natã, Salomão, Ibar, Ilissua, Nefeg, Afia, Elissama, Eliada e Elifelete.
Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido ungido rei de Israel, mobilizaram suas tropas para capturá-lo. Davi, porém, foi informado disso e desceu para a fortaleza. Os filisteus chegaram e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi perguntou ao Senhor: devo sair e lutar contra os filisteus? Tu os entregarás em minhas mãos? O Senhor respondeu a Davi: sim, vá, pois eu certamente os entregarei em suas mãos. Então Davi foi a Baal-Perazim e ali derrotou os filisteus e exclamou: o Senhor irrompeu no meio dos meus inimigos como uma violenta inundação. Por isso chamou aquele lugar de Baal-Perazim. Davi e seus homens levaram os ídolos que os filisteus haviam abandonado ali. Pouco tempo depois, os filisteus voltaram e se espalharam pelo vale de Refaim. Mais uma vez, Davi consultou o Senhor. Não os ataque pela frente, respondeu o Senhor. Em vez disso, dê a volta por trás deles e ataque-os perto dos álamos. Quando ouvir um som como de pés marchando por cima dos álamos, ataque. É o sinal de que o Senhor vai à sua frente para derrotar o exército filisteu por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Então a gente leu o capítulo 5. Deixa eu só ver aqui, tem alguém mandando mensagem novo. Na terra prometida, de leite e mel amanhã, na casa e na fartura, não venham me esquecer, que só tu és o dono de todo lugar, e outros deuses de pedra jamais vou prender, pois hoje nos chamas a escolher. Vamos lá. Então vamos lá aqui. Vamos ler o capítulo 6 para ver se dá tempo. Davi, a arca levada para Jerusalém. Davi reuniu novamente todos os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Partiu com eles para Baalá de Judá, a fim de buscar a arca de Deus, junto à qual era invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que está entronizado entre os querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que ficava no monte, saindo da arca. Saindo da casa, Uzá e Aió, filhos de Abinadab, guiavam a carroça nova, que transportava a arca de Deus. Aió estava à frente da arca. Davi e todo o povo de Israel celebravam diante do Senhor, entoando cântico e tocando todo tipo de instrumentos musicais, liras, harpas, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, os dois bois tropeçaram. Uzá estendeu a mão e segurou a arca. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por causa disso, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou indignado porque a ira do Senhor irrompeu contra Uzá e chamou aquele lugar de Pérez Uzá. Pérez quer dizer rompeu, né? Como é conhecido até hoje. Davi teve medo do Senhor e perguntou: como poderei levar a arca do Senhor? Então resolveu não transferir mais a arca do Senhor para a cidade de Davi. E em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, na cidade de Gate. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, em Gate, por 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua família. Disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi foi até lá e, com grande festa, levou a arca de Deus para a casa de levou a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi. Quando os homens que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, Davi sacrificava um boi, um novilho gordo. Davi
usava um colete sacerdotal de linho e dançava diante do Senhor com todas as suas forças. Assim Davi e todo o povo de Israel levaram a arca do Senhor com gritos de alegria ao som de trombetas. Mical trata Davi com despesa. Enquanto a arca do Senhor entrava na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhava pela janela. Quando viu o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, encheu-se de desprezo por ele. Trouxeram a arca do Senhor e a colocaram em seu lugar, dentro de uma tenda especial que Davi tinha preparado para ela. E Davi ofereceu ao Senhor holocausto e ofertas de paz. Depois que terminou de oferecer o sacrifício, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Para cada homem e mulher israelita na multidão, ele deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de passas. Então todos voltaram para casa. Quando Davi voltou para casa, a fim de abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao encontro e disse: como o rei de Israel se mostrou indigno de honra hoje, exibindo-se sem qualquer vergonha diante das servas, como um homem vulgar. Davi respondeu a Mical: eu dançava diante do Senhor, que me escolheu em lugar de seu pai e de toda a sua família. Ele me nomeou líder de Israel, o povo do Senhor. Por isso continuarei a celebrar diante do Senhor. Estou disposto a me tornar ainda mais desprezível e até mesmo a ser humilhado aos seus próprios olhos. Mas as servas que você mencionou certamente me considerarão digno de honra. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o final da sua vida. Então, aqui se encerra mais esse capítulo no programa Palavra Viva, né? E você, você que está assistindo pelo Substack, pelo Robo, pelo YouTube, né? Não deixa aí, né, de compartilhar, de se inscrever, se inscreva no canal para que mais pessoas possam ser alcançadas. Porque toda vez que você dá um joinha, um like, você está fazendo uma recomendação desse canal para mais pessoas. E assim mais pessoas poderão ser alcançadas por esse programa Palavra Viva. Tá? Porque esse programa tem por objetivo a leitura expositiva da Palavra de Deus, de Gênesis ao Apocalipse, como a gente tem visto aqui. Então, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Vamos orar para a gente encerrar esse programa Palavra Viva. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por esse momento, obrigado por esse programa, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo Deus maravilhoso que o Senhor é. Abençoa, Senhor, a vida de cada um que assistiu, a vida de cada um que acompanhou, Senhor, esse programa. Derrama da tua bênção, derrama do teu amor sobre a vida de todas essas pessoas que precisam do Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado pelas tuas maravilhas. Senhor, abençoe o YouTube, abençoe o Substack, o Robo, que o YouTube seja abençoado, que esse YouTube espalhe esse programa para muitas e muitas pessoas, que esse programa vai trazer uma transformação, vai trazer cura, libertação e transformação nessas vidas. Esse programa aqui sendo postado no YouTube é programa abençoado e o YouTube vai abençoar essas famílias. Então, Senhor, abençoe o YouTube para que ele possa mandar esse programa para milhares de pessoas que necessitam de ouvir a tua palavra, Senhor. Hoje, nesse dia, Senhor, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo discernimento que nós estamos entendendo. Davi, sua fidelidade ao Senhor em levar a arca da presença do Senhor para a cidade de Israel, o qual o nosso Rei Jesus Cristo vai ser ali entronizado durante o milênio. Ele vai reinar soberanamente durante o reino milenar na cidade de Jerusalém. Jerusalém será restaurada, transformada, abençoada pela presença do Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Rei, o descendente, filho de Davi, que veio e hoje reina em nossos corações. É o nosso Senhor, é o nosso Deus, Senhor absoluto das nossas vidas e das nossas almas, mas que um dia estabelecerá o seu trono, o trono do filho de Davi em Jerusalém, nessa cidade maravilhosa. Obrigado por isso, obrigado pelos seus planos. Abençoe a vida de cada um que assistiu, acompanhou aqui até agora. Muito obrigado você que ficou aí pelo Facebook, assistiu.
Você que está assistindo pelo YouTube, eu vou deixar aqui 3 playlists para que você comece a leitura. Uma vai ser do Evangelho de João, a outra o discernimentos de Hebreus sobre o Velho Testamento, a lei e a Torá, o sacrifício, e o de Gênesis capítulo 3. Tá? Então vai ficar aqui 3 playlists, clica nessas 3 playlists e começa agora a leitura expositiva da palavra de Deus. Amém? Então você que está no YouTube, clica aqui em uma dessas playlists que vai ficar aqui para você.